Ora, muito bom dia, bem-vindos ao webinar Series do Departamento Técnico da Gritec. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas e sou eu que vou estar convosco ao longo desta quinta sessão das perguntas mais frequentes. Ora, temos recebido sugestões dos nossos utilizadores relativamente àquilo que pretendem ver tratado nestas sessões mais frequentes. E uma das questões que tem sido solicitada a definição de nomes de projeto, como é que se pode fazer a definição de nomes de projeto para os elementos pilares e vigas e sapatas dentro do trical, para que os desenhos, todo o talhamento, todos os desenhos apareçam com nomes de projeto e não com a numeração interna do programa. Portanto, esse vai ser um dos temas abordados durante a sessão de hoje. Vamos ver como é que podemos gerar alinhamentos automaticamente e nomes de elementos também de forma automática. E vamos ver também de forma manual como é que podemos introduzir esses mesmos alinhamentos de forma manual e seguidamente gerar os nomes dos elementos pilares, vigas, sapatas em função desse alinhamento manual. Também têm surgido solicitações ao nível da última tipologia que nós introduzimos no Trical, as lajes Cobiax, e, portanto, questões acerca de como se utilizar as lajes Cobiax e de como se tratar as lajes Cobiax em termos de análise de comportamento e de dimensionamento. E, portanto, vamos hoje fazer aqui uma análise bastante detalhada daquilo que são as lajes Cobiax, como é que elas se definem no Trical, ok? Vamos também analisar o dimensionamento dessas lajes Cobiax e a possibilidade de existirem erros e como resolver esses erros. E vemos também a parte de detalhamento dessas mesmas lajes, dessa mesma tipologia. Finalmente, vamos terminar a sessão falando das ligações entre PISIs e Hs do Trical. Vamos ver os casos suportados pelo Trical, que são os casos que estão presentes no Eurocoding, portanto, são esses que o Trical tem contemplados no programa. E vamos então ver como é que se podem introduzir ligações soldadas ou parafusadas. Vamos analisar como é que se podem reforçar as ligações caso não verifiquem. E vamos depois ver as listagens e os desenhos dessas mesmas ligações, portanto, as listagens de justificação do cálculo através do método dos componentes. Ora, vamos então avançar e começar por falar dos nomes de projetos automáticos em Trical. De uma forma muito simples, nós podemos trabalhar com os chamados pórticos automáticos, que mais não são do que alinhamentos automáticos que o programa procura sobre o modelo estrutural que estiver definido. E, portanto, esses alinhamentos, normalmente, quando trabalhamos a nível de projeto, têm uma identificação por letras numa direção e por números noutra direção. São os alinhamentos A, alinhamento B, alinhamento C, ou pórtico A, pórtico B, pórtico C, como muitas vezes se vê nos projetos, e depois na outra direção, o pórtico 1, pórtico 2, ou alinhamento 1, 2 e por aí fora. E os nomes dos elementos acabam por ser dados pela interseção desses planos. Portanto, um pilar que pertence a um alinhamento A e um alinhamento 2 será o pilar A2. Um pilar que pertence a um alinhamento A e a um pórtico 4 será o pilar A4. E, portanto, para fazermos essa definição de pórticos automáticos no Trical, nós podemos utilizar a função de geometria barra pórticos, geometria pórticos automáticos, peço desculpa, e o programa irá pedir para nós indicarmos como é que queremos fazer a geração desses pórticos automáticos. E então deve-se selecionar aqui com quadrícula de alinhamentos e deve-se indicar um eixo, neste caso o X+, para as letras, e um eixo, neste caso o Z+, para os números. E, portanto, assim sendo, na direção X nós iremos ter as nossas letras, o A, o B, o C, por aí fora, e na direção Z+, nós vamos ter os nossos números, os alinhamentos dos nossos números, 1, 2, 3, por aí fora. Okay? Depois de definirmos esta situação dos alinhamentos automáticos, dos pórticos automáticos, o programa introduzirá esses mesmos pórticos na caixa de diálogo correspondente aos pórticos. Vamos aqui ver essa situação. Esta é uma estrutura que tem os pórticos definidos. E, portanto, quando nós aqui chegamos, vemos que temos aqui pórticos que foram definidos para esta estrutura. Este é o pórtico A, o alinhamento A. Este é o pórtico B e este é o pórtico C. E na outra direção temos então o pórtico 1, o 2, o 3 e o 4 aqui definidos. Portanto, são estes alinhamentos que o programa vai gerar de forma automática, através da função, como eu vos disse, geometria pórtico automáticos. Já está a possibilidade de nós indicarmos aqui a quadrícula de alinhamentos. E, posteriormente, podemos vir aqui a geometria barra e pedir um nome automático para as barras. Vamos então voltar aqui ao nosso slide para ver que essa função de geometria barra nome automático vai-nos permitir pedir que se atribuam nomes de forma automática aos pilares,
se atribuem nomes de forma automática às vigas, a letra que nós queremos utilizar para identificar as vigas, e portanto aqui estão mudar o nome das barras, mudar o nome das vigas de laje e mudar o nome dos lintéis e vigas flutuantes com V. Por exemplo, se nós quiséssemos que os lintéis e vigas flutuantes tivessem uma designação diferente, podíamos colocar aqui um L em vez de um V e seria essa a letra utilizada na geração dos nomes. Depois temos aqui uma opção que é igual nome para todas as vigas de um piso de um pórtico, ok? Portanto, a viga 5 da cota 300, a viga 5 da cota 600, a viga 5 da cota 900, portanto ele vai repetir esse nome para as várias cotas em vez de mudar o nome se tivermos este critério aqui selecionado. Muito importante é escolher o mesmo tipo de nomenclatura, ou seja, trabalhar com quadrícula de alinhamentos, indicando a direção das letras Z+, e X+, ok? Reparem que aqui se inverte e, portanto, terem atenção a esta situação, porque a caixa de diálogo aqui tem em consideração o alinhamento dos pórticos, aqui tem em consideração a quadrícula de alinhamentos de outra forma. E, portanto, aqui Z+, e X+, deve ser a escolha que deve ser feita nesta caixa de diálogo. Finalmente, também para as chapatas, se nós quisermos atribuir o nome automático, aqui está a possibilidade de chamar as chapatas, ter uma designação para as chapatas com a letra S no seu início. A direção das barras, direção prioritária de numeração, segundo X+, portanto, da esquerda para a direita, e será essa a numeração que irá ser realizada. Então, se nós viermos aqui a este projeto, eu vou sair aqui do modo renderizado, vamos aqui para o modelo analítico, e se formos aqui chamar o pórtico A, vamos constatar que depois de atribuirmos aquelas opções, nós temos aqui um número que é o número da barra, o número 13, mas temos aqui também a designação A2, que é o nome de projeto deste elemento. Quando nós pedirmos os desenhos, é possível indicar se queremos a representação do número e a representação do nome da barra. E, portanto, se nós optarmos pelo nome do projeto, irá aparecer identificado com pilar A1 e não com barra 12, barra 56 e por aí fora. E será todo este pilar, vamos aqui desativar a representação das cargas, todo este pilar de cima a baixo, o pilar A1, aqui o pilar A2, independentemente da numeração interna aqui do programa. Relativamente às vigas, portanto, aqui temos então a viga 2, que corre por aqui fora, ok? Neste alinhamento, a viga 2. Ali em cima a viga 15, portanto, aqui quando se gerou não se pediu que fosse igual em todos os pisos. Ali a viga 28 e, portanto, o nome da viga vai variando de cota para cota. Se pedirmos para visualizar o pórtico B, já temos aqui a designação dos elementos, como o pilar B1, e depois aqui o pilar B3, uma vez que na B2 existe uma parede e não existe um pilar, portanto não existe ali o pilar B2, existe sim o B3 e o B4 aqui representados. Se nós não concordarmos com estes nomes que são automaticamente definidos pelo programa, existe sempre a possibilidade de nós virmos aqui a barra, dar nome e indicarmos o nome que quisermos. Ok? E, portanto, aqui poderíamos indicar o nome R4, por aquilo que quiséssemos, e atribuir o nome do pilar, à sapata, ao maciço, igualar para todas as vigas de um piso, etc. Podíamos aqui dar nome aos elementos de forma individual. Também nos alinhamentos, se nós não concordarmos com os alinhamentos que o Tricalc gerou, e, portanto, temos aqui a possibilidade de vir aqui aos pórticos verificar os alinhamentos que ele realizou, mas se nós não concordássemos, podíamos sempre eliminar o pórtico, se fosse um pórtico redundante. Imaginemos, por exemplo, no caso aqui desta estrutura, nós tínhamos uma viga ali pelo exterior e ele criava um alinhamento naquela viga do exterior. Então eu poderia chegar aqui e dizer que aquilo não era um pórtico e, portanto, pura e simplesmente utilizava este ícone para eliminar o pórtico. Se não concordarmos com os nomes, também podemos vir aqui e utilizar a função de modificar pórtico para mudar o nome, a designação desse mesmo pórtico. Okay? Outra situação relativamente a estes alinhamentos, a estes pórticos. Nós temos aqui a possibilidade de ativar a representação dos pórticos na nossa estrutura. E, portanto, quando isso está ativado, vai-nos aparecer aqui, e vamos aqui fazer um zoom sobre essa zona, vai-nos apresentar aqui o plano do pórtico, okay? Do alinhamento. Cá está o início e o fim desse plano e a orientação desse plano com aquela seta que ali está representada. Isto é válido para o pórtico A, mas se formos aqui pedir para o pórtico 2, também temos ali exatamente essa mesma informação representada. Okay? Se quisermos, podemos sempre modificar
o pórtico, movendo o extremo do pórtico e, portanto, passando o extremo de um lado para o outro. Ora bem, salientando outra situação importante nesta questão dos nomes de projeto. Se eu quiser, a qualquer altura, posso definir novos pórticos de forma manual. Vamos, por exemplo, aqui eliminar o pórtico C. O pórtico C, para que vocês tenham uma noção, é este pórtico que aqui está. Então nós vamos aqui e vamos eliminar o pórtico C. Portanto, neste momento, se repararem, já não existe, quando selecionamos ali, não há pórtico C para selecionar. Portanto, eu vou aqui chamar um plano paralelo XY que passe por ali, ok? E não há aqui qualquer alinhamento, qualquer pórtico definido. E, portanto, quando eu pretender fazer pórticos de forma manual, eu posso seguir este procedimento. Posso vir aqui a pórticos, posso vir aqui a introduzir, dar o nome ao pórtico, neste caso seria o pórtico C, e agora vou aceitar, e reparem que o cursor mudou, e eu vou dizer que o pórtico vai desde aqui até aqui. E, portanto, aqui está o alinhamento definido, aqui está ele nesta zona, e os nomes continuam a estar cá porque não houve alteração, mas se eu quisesse, podia agora, em função do novo pórtico introduzido, pedir para fazer novamente um nome automático para as barras, de acordo com as opções que estavam definidas. Pedia novamente os nomes para as barras e reparem que eu não perco qualquer dimensionamento, qualquer cálculo que efetuei. Isto é só designações, é só trabalhar com designações e, portanto, eu posso criar estes alinhamentos e estes nomes automáticos depois de ter o dimensionamento feito, se assim o quiser. Okay? É só uma designação para desenhos e, portanto, pode ser pedida a qualquer altura a designação das barras, das vigas de laje, das sapatas, etc. Relativamente aos alinhamentos, aos pórticos, já faz diferença, ok? O dimensionamento de uma viga ou é tratado como viga isolada tramo a tramo, se não tiver pórtico definido, ou é tratada como viga contínua se já existir o pórtico definido. Ok? Portanto, antes de realizar o dimensionamento de armaduras, convém que os pórticos já estejam definidos para que as vigas sejam tratadas como vigas contínuas. Ok? Portanto, aí sim já faz diferença fazer o dimensionamento com ou sem os pórticos definidos. Agora, o nome dos elementos vocês podem a qualquer altura mudar e podem a qualquer altura reatribuir o nome às barras através da função geometria nome automático. Ok? Geometria barra nome automático. Okay? Portanto, é uma função que, se tivermos a noção que temos que definir os pórticos automáticos e depois dar o nome da barra automática, seguindo estas regras, conseguimos facilmente ter identificado todo o projeto. E isso é útil, inclusive, quando chegarmos à parte dos desenhos dos planos, porque, por exemplo, ao selecionarmos aqui o desenho da cota 300, por exemplo, vamos aqui pedir o desenho da cota 300, vejam que já me aparecem aqui representados, fazer aqui um zoom, rebater aqui, abrir aqui mais o zoom, e portanto aqui estão os alinhamentos. Pórtico 1, alinhamento 1, pórtico 2, alinhamento 2, 3, o A, o B, e cá está o pilar A1, pilar A2, e portanto todos os desenhos passam a vir de acordo com a designação de projeto que foi atribuído. Okay? A numeração dos nós continua a estar aqui presente, mas já sabemos que clicando no F1 e no F2 podemos desativar essa informação, portanto a numeração das barras e dos nós pode desaparecer e ficar só o nome dos elementos. Ok? Ora bem, vamos então voltar ao nosso guia de sessão de dúvidas de hoje. Portanto, aqui fica a informação de como podem definir esses alinhamentos. Aqui um esquema que mostra exatamente a situação que eu referi anteriormente, que é quando temos as vigas iguais em todos os pisos. Portanto, depende daquela opção estar ativada ou não que eu referi anteriormente. Esta opção que aqui está, igual não para todas as vigas de um piso ou de um pórtico. Temos aqui também a identificação claramente dos pilares A1, B1 e C1 nos alinhamentos que estão com o A, o B, o C e o alinhamento 1 nesta direção, o alinhamento 2 aqui, portanto, ali o pilar A2. Portanto, é a aplicação prática destas duas caixas de diálogo, destas duas funções. Okay? Portanto, dá muito jeito na preparação dos desenhos finais do programa. Depois, como eu vos mostrei, toda esta informação dos alinhamentos vai aparecer. É possível de ativar ou desativar a sua representação nos desenhos e, portanto, aí teríamos, aqui está o alinhamento 1 e o alinhamento A e aqui está o pilar A1 ali representado. Okay?
Cá estão alinhamentos identificados com letras, alinhamentos identificados com números e depois os nomes das barras e das vigas de laje com as respectivas designações. Ora bem, esta foi a nossa primeira questão do dia. Vamos agora falar das lajes Ferca, lajes CBX da Ferca, também muitas vezes conhecidas como lajes Cobiax, dentro do Tricalc. É uma tecnologia muito específica e, portanto, foi implementada no Tricalc em colaboração com a Ferca. São umas lajes que têm um aligeiramento que vocês podem ver aqui muito característico, ok? São basicamente, digamos que trabalham com um sistema que, em certa parte, é parecido a uma laje maciça, mas com uma redução do esforço de corte devido a estes aligeiramentos que aqui aparecem e também uma inércia diferente. Okay? Mas essas características, nós podemos vê-las aqui, são efetivamente, e vamos aqui analisar essas três características que distinguem das lajes maciças, lá está, em comparação com as lajes maciças, que devem ser consideradas no processo de cálculo e pormenorização, e o Tricalc tem isso já implementado no motor de cálculo, portanto vocês não precisam de se preocupar com essa situação. Quando vocês introduzirem uma laje Ferca CBX, estas situações já estão tidas em consideração, não é preciso andar a mexer em elementos finitos, em rigidez dos elementos, etc. Aqui já está tudo integrado dentro do modelo de cálculo, de acordo com o trabalho de desenvolvimento que fizemos com a Ferca. E então, uma das primeiras características é o peso próprio reduzido. E, portanto, o peso próprio reduzido nas zonas aligeiradas, temos a possibilidade de ter esse aligeiramento e isso é definido de forma automática pelo programa. Na zona aligeirada, a redução pode atingir os 32%. Portanto, é uma das características desta laje, o aligeiramento, que permite depois vencer vãos maiores. A inércia da laje minorada em cerca de 8 a 11% devido à presença dos vazios, fato que é largamente compensado pela redução de peso em termos de comportamento da laje. Também esta inércia da laje minorada entre 8 a 11% está presente no modelo de Tricalc. Quando vocês fazem a introdução da laje, ok? Na zona de presença de vazios, essa inércia da laje está efetivamente modificada entre 8 a 11%, de acordo com a tabela que nós vamos ver a seguir, para essas mesmas zonas. Depois, a resistência ao corte, ao transverso, reduzida na zona aligeirada devido à presença dos vazios. Esta redução cifra-se em cerca de 50%, à volta de 50%. Vamos ver também a tabela aí correspondente. A redução do esforço de corte comparativamente com a correspondente laje maciça. E, portanto, nós vamos ver exatamente essa situação também aqui na tabela das lajes Cobiax e depois vamos ver essa situação também dentro do Tricalc. Considerando estes três aspectos na concepção estrutural da solução, a LASP deverá respeitar os demais critérios e pormenorização de uma laje maciça com a inclusão de zonas não aligeradas onde o esforço transverso excede aos níveis admitidos anteriormente. E este tema é muito importante. A inclusão de zonas não aligeradas, ou seja, zonas maciças onde o esforço transverso excede os níveis admitidos anteriormente. Isto é importante porque o Tricalc vai fazer essas zonas de maciçamento de forma automática. Ok? De qualquer modo, não é 100% que vá passar à primeira vez esse dimensionamento dessas zonas maciças, mas o Tricalc depois vai permitir identificar claramente as zonas onde o esforço transverso está a ultrapassar aquilo que é a capacidade resistente à laje e, portanto, nós podemos rapidamente, de uma forma muito simples, modificar essas zonas maciças e corrigir esses problemas de resistência ao esforço transverso. Ora bem, antes de mostrar tudo isto no Tricalc, vamos aqui ver o que é que havemos de procurar ou de esperar encontrar no Tricalc. E, portanto, vamos falar da redução de carga, que já se falou, e, portanto, aqui está a representação da redução de carga em função da espessura de laje, ok? E a espessura de laje depois tem os blocos correspondentes de aligeiramento, ok? Temos aqui o fator de correção da inércia, de 92% a 91% no caso da laje de 40 cm, ok? E, portanto, esta correção, o fator de correção de inércia é feito automaticamente pelo Tricalc, como eu disse, já está implementado no Tricalc. E o fator de redução da resistência ao corte está aqui também. E o fator de redução é sempre 50%, como vocês podem ver aqui. E, portanto, essa situação também já está automaticamente, como aqui está indicado, considerada dentro do Tricalc. Okay? Depois, existe aqui uma representação do que é uma zona maciça e do que é uma zona aligeirada e das armaduras que estão presentes nesse tipo de laje aqui representada. E, portanto, nós vamos ver
no Tricalc. O Tricalc vai dimensionar estas zonas maciças automaticamente, mas, por exemplo, se houver aqui uma determinada zona que tenha um esforço transverso um bocadinho maior do que aquele que é suportado pela laje, existe a possibilidade de rapidamente corrigir o limite da zona maciça para contemplar estas zonas que não estão a verificar. Okay? Nós vamos ver isso aqui no nosso modelo Tricalc. Aliás, até o podemos ver já aqui, porque temos aqui o desenho da laje. Reparem que temos uma pormenorização que é específica deste tipo de laje. Okay? Temos aqui umas zonas que foram maciçadas pelo utilizador, portanto estas já não foram diretamente do dimensionamento do Tricalc. Houve aqui uma uniformização de toda esta zona maciçada. Okay? Mas reparem que, por exemplo, aqui nós temos problemas. Há aqui uma caixa de elevadores e, possivelmente, devido à ação sísmica, existem aqui alguns problemas de transverso nesta zona. E, portanto, nós teríamos a possibilidade de puxar rapidamente esta zona que aqui está, ok? Desta zona à volta da parede, um pouco mais para a frente, de modo a resolver estes problemas de transverso. O mesmo poderia ser feito deste lado e, portanto, nós poderíamos também criar aqui uma zona maciça de forma automática, deslocar o lado da zona maciça para contemplar esta zona de transverso que não estava a verificar. Este processo pode ser, como eu vos disse, feito de uma forma bastante simples, de uma forma manual, mas bastante simples dentro do programa Tricalc. Okay? Salientar ainda que, se quiserem fazer cortes da laje, executivos da laje podem o fazer. Salientar que cá estão os alinhamentos que vimos há pouco representados, também aqui identificados, e os nomes, evidentemente, dos pilares têm essa designação. Este é o pilar A1, o pilar A2, etc., aqui representados. Okay? Ora bem, esta é uma das análises que é possível de obter com o programa Tricalc, que é basicamente as tensões de corte no plano XZ. E, portanto, estão aqui assinaladas as tais zonas a vermelho que não verificavam, ok? E este é o gráfico das tensões numa das direções, ok? E, portanto, vamos ver que temos aqui um pico de tensões nesta zona azul escura, ok? E vamos ver que temos aqui um pico de tensões nesta zona azul escura que representa efetivamente zonas que o programa depois acusa como não estando a verificar. Se avançarmos para a outra representação, cá está aqui neste canto também, que justifica aquelas situações que ali estão, mais um pico de tensões aqui representado. Okay? Portanto, aqui também há um pico de tensões, mas reparem que estamos dentro de uma zona maciça. Isto é uma zona maciça e, portanto, esta situação está contemplada pela zona maciça. Ali é que não e, portanto, haveria que maciçar aquela zona para resolver aquele problema. Okay? Portanto, cá está a forma como nós conseguimos claramente identificar as zonas onde o transverso não está a ser suficiente, o transverso resistente da laje, e como, nesses casos, nós podíamos pedir para maciçar. Reparem que há aqui uma zona maciça, eu poderia, se quisesse, fazer uma uniformização deste tipo, ou até ali, para maciçar conjuntamente com estas zonas que aqui estão. Okay? E, portanto, com isso resolvia esta situação. Okay? Aqui outra forma de analisar a mesma situação. Portanto, aqui temos os diagramas de esforços transversos, o gráfico de esforços transversos YZ, portanto, numa das direções. E reparem que está aqui um pico de momentos, ok? Aqui também um pico de momentos ali na outra direção, de transversos, numa das direções. Ali mais um pico de esforço transverso, aqui a ida, e portanto a explicação entre este gráfico, este diagrama e este diagrama que aqui está, das zonas que estão a dar os problemas de transverso e que necessitariam de maciçamento. Ok? Aqui visto de outra forma, noutra direção, portanto também ali identificados as zonas onde estão os picos de transverso e, portanto, a necessidade de reforço nessas zonas. Ok? Ora bem, isto é a teoria, vamos agora ver na prática aqui o funcionamento dentro do programa Tricalc. Okay? Para o efeito, eu vou-vos mostrar como é que se faz a introdução de uma laje Cobiax. Vamos aqui fazer uma nova estrutura, vamos lhe chamar Cobiax, ou melhor ainda, para vos dar a designação PERCA CBX e vamos chamar-lhe 02, ok? Vamos aqui gerar muito rapidamente uma rede geométrica, um piso, ok? Temos aqui a geometria assistente, rede geométrica, já sabem que eu poderia utilizar DWGs como referência para lançar a estrutura, eu podia trazer para aqui um modelo BIM, um IFC Columns, uns IFC Beams, uns IFC Slabs e ter aqui a lá.
Mas vamos aqui então fazer 5 metros, mais 5 metros, mais 5 metros. 3 vãos numa direção e 2 vãos noutra direção. Ok? Vamos criar só um piso por enquanto. E portanto eu tenho aqui já introduzida uma estrutura. Vou aqui fazer um pré-dimensionamento qualquer automático só para estes elementos terem volumetria e secção atribuída. Ok? Vamos aqui ativar a visualização do modelo arame quando estamos a trabalhar com o modelo sólido. E vamos então escolher aqui o plano da cota 300 para fazer a introdução de uma laje Cobiax. Vou aqui rebater o plano de trabalho, ok? E vou introduzir a laje pelo contorno que aqui está definido, ok? Não vou mexer na geometria, vai ficar assim definida de uma forma bastante simples. Então nós vamos à geometria, vamos aqui às lajes fungiformes aligeiradas maciças e vamos aqui escolher introduzir fungiforme aligerada. Tem uma zona aligerada, ok? E vamos aqui chamar BX1, por exemplo. Vamos introduzir aqui as cargas. Imaginemos que tínhamos 3 kN por metro quadrado de carga permanente e 2 kN por metro quadrado de sobrecarga. Vamos indicar que sim, existe uma secção no contorno e que é uma secção de, sei lá, vamos meter aqui 30 por 40 no contorno desta laje, com um posicionamento centrado, e vamos aqui escolher então a laje da Cobiax. Okay? Vamos aqui à Cobiax. Vamos aqui procurar a ficha, vamos aqui escolher, por exemplo, uma laje de 30 cm de espessura, ok? E vamos então aceitar e introduzir a laje Cobiax. Introduzo como qualquer outra laje do Tricalc. Eu vou aqui desbloquear o salto do rato, ok? Aqui, para ter maior sensibilidade a selecionar os nós do contorno da laje. Aqui estão esses nós aqui definidos. Okay? Fazer o contorno da laje, carregar na tecla Escape e agora cá em baixo pede-se a direção de uma das armaduras da laje, vou dizer que é segundo X+, okay? Ele assumirá a outra direção como perpendicular a esta. E cá está, como é uma laje Cobiax, ele pergunta se eu quero gerar já as zonas maciças, e eu vou dizer que sim. E portanto, reparem que já existem aqui zonas maciças definidas. Okay? Eu vou, entretanto, aqui à parte de filtros de visualização, e vou aqui às lajes fungiformes aligeradas ativar a representação das nervuras e dos ábacos. E aparece esta malha de nervuras que aqui está representada. Okay? E esta malha está de acordo com aquilo que são os blocos, os aligeramentos da laje Cobiax. E, portanto, reparem que eu agora chegava à conclusão de que, sim, senhora, isto está muito engraçado, como foi definido pelo programa Tricalc, mas eu queria modificar aqui as zonas de maciçamento. Então, poderia o fazer. Então, eu poderia vir aqui a geometria, às lajes fungiformes aligeradas e modificar os ábacos, ok? Através da função mover lado. E, portanto, chegava aqui e dizia que este lado era para vir, e agora sim interessa-me bloquear aqui o salto do rato, para ser mais fácil a colocação dos elementos, e queria até aqui. Okay? Portanto, botão esquerdo do lado do rato eu seleciono o lado do ábaco e botão direito eu seleciono ali aquela zona onde quero colocar este ábaco. E, portanto, eu podia assim maciçar todo este lado que aqui está da minha laje. Okay? E poderia aqui correr ao mesmo procedimento. Okay? Se houvessem aqui paredes resistentes, o programa iria também colocar uma zona de maciçamento à volta da parede resistente e depois nós podíamos, caso assim pretendêssemos, modificar essa zona de maciçamento. Ok? Ora bem, temos aqui então introduzido, vamos aqui só introduzir algumas ações. Em primeiro lugar também vir aqui e vou desativar o CIS, não precisamos disso agora. E vamos definir aqui uma ação sobre a laje de 10 kN por metro linear, aqui, desde aqui até aqui, para simular só umas paredes exteriores, ok? Portanto, ali está 10 kN por metro linear e agora daqui até aqui, colocar aqui a mesma, desculpa, a mesma carga da parede exterior e daqui até aqui e daqui até ali, ok? E portanto, já sabem que no Tricalc barras e vigas lajes são situações diferentes, mas que quando nós corremos a verificação de geometria, o programa resolve isso tudo e converte as barras em vigas lajes. Portanto, aquelas barras que ali estavam são convertidas em vigas lajes, aparecem a azul, e o programa pede para renumerar, porque havia números atribuídos às barras, e portanto nós vamos renumerar, vamos reordenar e vamos verificar a ver se está tudo correto, ok? E portanto agora sim, tudo correto. Poderíamos também complementar a informação da nossa estrutura através da introdução de sapatas. Podíamos também duplicar, triplicar, quadriplicar o número de pisos iguais através da geometria laje translação.
Portanto, havia a possibilidade de fazermos o procedimento normal de trabalho aqui com o tricalco. Eu vou só introduzir aqui algumas sapatas isoladas. Ok? Vamos aqui introduzir mais algumas. Eu peço desculpa que este botão de direito do rato nem sempre funciona. E vamos agora, então, fazer o cálculo desta laje a título de exemplo. Okay? Já agora, aproveito para fazer uma revisão daquilo que foi o primeiro tema da nossa sessão. Ora bem, gerar os pórticos automáticos. Lá está a letras segundos x mais e números segundos e mais. Vamos aceitar. E, portanto, neste caso, agora já aparecem aqui os pórticos. Já está o pórtico A, o pórtico B e o pórtico C. Pórtico 1, o 2, o 3 e o 4. Ok? Portanto, os pórticos estão definidos. Portanto, estas vigas já vão ser tratadas como vigas contínuas e não como troços isolados de vigas. Em segundo lugar, vou querer que se atribuam nomes automáticos aos elementos. E, portanto, cá está Vs para as vigas. Vamos aqui meter os linteiros com o tal L que referi há pouco. Os S para as sapatas e cá está ZX+, como eu vos disse naquele exemplo. Okay? E, portanto, se eu quiser aceitar, se eu pedir agora aqui para visualizar o pórtico A e se fizermos aqui um zoom, okay? Ali está o pilar A1, aqui está o pilar A2, cá está a sapata 1, a sapata 2, ok? E por acaso, como não introduzi nenhum lintel, não há nomes atribuídos aos lintéis, mas já sabem que se houvesse lintéis, iriam ser identificados com a letra L, como foi indicado ali na caixa de diálogo. Okay? Portanto, isto é basicamente uma revisão daquilo que foi o primeiro ponto da nossa faca. Estando introduzida a laje, nós teríamos agora a possibilidade de fazer o cálculo dessa laje. De qualquer modo, vamos aqui à parte das secções. Vamos aqui à parte das lajes fungiformes aligeradas, secções e dados, bases de dados. E, portanto, vamos aqui às bases de dados de lajes fungiformes aligeradas, aqui em fichas. Okay? E vamos abrir aqui a ficha da Cobiax. Ora bem, aqui estão os S que aparecem na tabela. Cá está o S100, o S120 e o S140, que são os aligeramentos típicos da laje Cobiax. Aqui estão, circulares, okay? Perdido, plástico, e aqui as suas dimensões. Okay? E na ficha, se escolhermos, por exemplo, nós escolhemos a S300, foi esta que aqui está, então esta ficha tem o bloco S180, mas poderíamos experimentar com outro bloco, a espessura da laje na parte inferior, a separação entre as nervuras do aligeramento, a altura total da laje e o peso da laje. Portanto, o peso já está um peso aligerado. Okay? Depois, o perfil em X e em Y tem então um fator redutor da resistência ao esforço transverso de 0,5. Cá está aquele fator que nós indicamos. E para esta laje, um fator redutor da inércia de 0,91. Portanto, está aqui a inércia total e está aqui o fator redutor que é aplicado. Ok? Portanto, cá estão estas características, já fazem parte do motor da base de dados do Tricalc e vão entrar assim no motor de cálculo do nosso modelo estrutural. Ok? Ora bem, vamos então regressar aqui ao programa e pedir para fazer agora o cálculo automático da nossa estrutura. Okay? Ora, o cálculo de esforços está terminado, o dimensionamento das armaduras e agora o dimensionamento da nossa laje. Okay? Tabela global de fabricação, já sabem que é para as armaduras tridimensionais. Okay? E vamos aqui permitir que ele chegue até ao final do cálculo. Portanto, não se encontraram erros. E neste momento, que está a utilização de elementos finitos da laje, aqui nas sapatas vocês não se assustem com esta altura, deverá estar relacionado com as opções das fundações, cá está, altura constante de 80. Se eu desativar isto e colocar aqui, sei lá, uma altura mínima de 30 e pedir agora para calcular novamente a estrutura, as sapatas não irão aparecer com estas dimensões. Portanto, não confirmei ali as opções de cálculo e podem surgir estas situações. Okay? Como o cálculo é bastante rápido, vamos aqui repetir esse mesmo cálculo. Okay? Concluir então o armazenamento, não se encontram erros e, portanto, temos aqui umas sapatas que não têm nada a ver com aquilo que estava previamente aqui representado por causa da opção que tínhamos ali definida. Neste momento, se nós quiséssemos então visualizar, eu vou tirar daqui a renderização, visualizar o comportamento desta laje, vamos aqui trabalhar na cota 300, deixar aqui visível só a cota 300 e vamos colocar-nos aqui num plano que se veja um bocadinho melhor. Podíamos pedir então informação sobre os isovalores em termos de tensões dos elementos finitos
ok? E podemos então pedir os transversos em XZ, ok? Para a envolvente e vamos pedir então esses mesmos transversos. E portanto cá está os valores transversos em XZ, vamos até aqui rebater a imagem e portanto é ali junto àqueles pilares que nós temos estes valores de corte um bocadinho maiores aqui representados, ok? E isto podia ser pedido numa o transverso segundo XZ. Já agora, a representação da laje, dos eixos da laje está aqui. Portanto, quando estamos a falar de XZ, estamos a falar nesta direção, X, e aqui temos o Y, YZ. Ok? Portanto, está aqui neste canto, na origem da laje, a representação dos eixos da laje, X nesta direção, Y nesta direção. E, portanto, quando eu peço o gráfico de isovalores XZ, é nesta direção, e agora se pedir o YZ, vamos ter então na outra direção, e cá está também aqui, nestas zonas junto aos pilares do transverso, maior nestas zonas. Se eu quiser, posso também vir aqui e pedir nos desenhos para ver o desenho dos planos. E, portanto, vai-me aparecer aqui a representação das armaduras das lajes, ok? Neste caso também não pedi armadura corrida em cima e em baixo, e, portanto, está-me a aparecer armadura por reforços. Mas cá está as zonas que o tricalco aligerou não, maciçou automaticamente, as zonas aligeradas da laje Copiax e depois as armaduras que foram necessárias colocar, nomeadamente aqui ao nível da face superior destas lajes. Okay? Evidentemente que existem funções dentro do próprio programa que permitem distribuir esta armadura e, portanto, eu poderia chegar aqui e dizer que queria que toda esta armadura fosse distribuída desde aqui até aqui e, portanto, ficarem ali representadas uma armadura de. Desculpa, perdi aqui a zona de 12 afastado de 25 e, portanto, tínhamos ali essa armadura nesta zona daqui distribuída. De referir que todas as zonas maciçadas são automaticamente cotadas, como vocês podem visualizar também aqui, pelo trical. Ok? E, portanto, ali está a cotagem de todas as zonas que foram maciçadas. Okay? Neste caso, tudo verifica. Eu vou forçar então aqui uma situação, creio que ainda temos tempo para fazer isso. Vou forçar aqui uma situação para ver se conseguimos aqui que apareçam aqui erros. Então vamos aqui agora aos ábacos e vamos aqui mover o lado, mas para diminuir a zona maciçada. Okay? Vamos, por exemplo, colocar este maciçamento aqui e vamos aqui colocar este maciçamento também mais pequeno. Okay? E, portanto, em função desta nova configuração, vamos agora pedir novamente o cálculo automático da estrutura, a ver se assim conseguimos forçar zonas de erro ao transverso nesta laje. Okay? Ora bem, voltando enquanto ele calcula, basicamente o que eu estou a tentar é que apareçam, neste exemplo feito aqui ao vivo, também estas zonas que não cumprem e que não verificam. Okay? Ora bem, o cálculo está terminado e já temos ali erros. Okay? E, portanto, neste momento eu poderia vir aqui a cálculo, lajes fungiformes aligeradas e pedir o gráfico de erros. Okay? E vejam que estão claramente identificadas as zonas que não verificam. Okay? Esta aqui foi onde eu puxei para trás e reparem que o limite é mesmo o limite que o trical tinha feito para o maciçamento. Ok? E esta aqui. Ok? Portanto, temos aqui um problema também de transverso devido a termos reduzido bastante esta zona de maciçamento. Inclusive até sai fora daquilo que era o maciçamento anterior. Okay? Portanto, aqui está uma forma de visualizar. Podíamos complementar esta informação com informação do próprio gráfico de isovalores. Já está a análise completa do comportamento da laje. Portanto, podíamos ir aqui ao gráfico de isovalor e pedir para ver o transverso segundo XZ. Okay? Não se consegue ver ali muito bem essa situação e poderíamos pedir também o transverso segundo YZ para ser aqui representado. Ali aquela zona é maciça, portanto não há problemas, seriam aqui que teríamos esse problema. Também podíamos pedir o diagrama de esforços aqui. E aqui vê-se claramente, portanto, a zona maciça tem aqueles valores, mas depois chega ali e aquela zona aligerada tem aqueles esforços transversos, ok? Que já são superiores àquilo que a laje na zona aligerada aguenta. Okay? E aqui o mesmo problema. Okay? Portanto, ali temos essa situação. Okay? Portanto, solução quando isto acontece,
é fazer o processo inverso. Portanto, viemos aqui, diminuímos o tamanho dos maciçamentos, agora é aumentar o tamanho dos maciçamentos. Portanto, Abacus, mover de lado, okay? Clicar aqui e trazer até aqui este maciçamento, clicar aqui e trazer este maciçamento até aqui, clicar aqui e trazer este maciçamento até aqui, e a mesma situação aqui. Okay? Se por algum motivo eu tivesse interesse em maciçar tudo isto até aqui, podíamos fazer assim. Okay? Era outra possibilidade. Okay? Portanto, têm liberdade total para modificarem estas zonas. Okay? Quando existem paredes resistentes, estas zonas não são retângulos, adaptam-se aos contornos das paredes resistentes, etc. Portanto, não tem porquê ter que ser só retangulares. Okay? Portanto, mais uma vez, se pedíssemos aqui o cálculo automático desta laje, iríamos ter aqui a sua representação. Okay? Vamos voltar aqui só aos nossos slides para falarmos então. Já falámos das características, já vimos a questão do fator de correção de inércia diretamente na base de dados do programa Trical, o fator de redução do corte também diretamente na base de dados do Trical. Já vimos os blocos, os S aqui representados e as lajes TA400. Nós utilizamos esta, 300 com o bloco S180, como vocês viram. Ok? Vimos o desenho que resultou e as zonas maciçadas que resultaram do exemplo que estávamos a fazer, não deste, do exemplo que fizemos. Vimos estes gráficos de tensões e vimos este diagrama também de transversos no programa, bem como as zonas que não verificavam ali assinaladas a vermelho. Estamos essa situação. De referir, e isso não aparece aqui, também era possível obter, evidentemente, cá está agora, já não há erro absolutamente nenhum, ok? Portanto, a zona até está mais maciçada, não há qualquer tipo de erro aqui na nossa laje. Mas de referir que, tal e qual como numa laje maciça, se eu quisesse um relatório de comprovação da laje Cobiax, nós podíamos vir agora aqui às listagens e podíamos vir aos relatórios, pedir um relatório da laje nervada ou da laje maciça, neste caso da laje da cota 300. E, portanto, iria gerar em DocX ou em PDF, consoante as opções que eu tiver aqui para os relatórios, esse mesmo relatório. E, portanto, cá está um relatório das lajes fungiformes aligeradas CBX. Cá está a cópia Access 300 com o bloco S180. Okay? Cá estão as armaduras de base. Okay? Cá estão os materiais de cada um dos elementos. E cá estão os pontos que têm maiores esforços normais. O ponto 1, o ponto 4, o 5 e o 6, o 2, o 3 e o 8. O que é que são estes pontos? O ponto 1 é a máxima flexão positiva nas nervuras longitudinais. Okay? O ponto 2 é o máximo aproveitamento em flexão positiva nas nervuras longitudinais em X. E depois, portanto, temos aqui as nervuras longitudinais, máxima flexão negativa. Okay? Também aqui essa possibilidade de visualização desses pontos específicos que aqui estão. Okay? Reparem aqui as zonas de maciçamento também representadas aqui no relatório. Okay? Contorno crítico de análise de punçamento também aqui no relatório, já representado. Okay? Isto também tem sido parte da evolução dos relatórios do Trical. E todos os cálculos necessários à justificação dos perímetros críticos, da tensão de corte nesses perímetros críticos, tudo isso aparece aqui listado dentro deste relatório. Reparem que os relatórios, quanto mais informação queremos dar, maiores ficam e, portanto, para esta laje da cota 300 temos vários pilares, vários perímetros críticos, várias análises ao funcionamento e também no dimensionamento das lajes, aqueles pontos todos que foram assinalados como pontos notáveis para dimensionamento dessa mesma laje. Ora bem, já vai extensa esta nossa sessão, mas quis deixar aqui uma apresentação sobre as lajes Cobiax o mais completa, não mais completa possível, não, mas bastante completa. Okay? E vamos agora falar de comprovações de ligações de aço. Também nos tem sido pedido por alguns utilizadores. Basicamente, esta é uma situação que até é bastante simples de utilizar dentro do programa de cálculo, mas vamos aqui então olhar para as ligações entre perfis IS e Hs dentro do programa de cálculo. A funcionalidade acaba por ser um assistente, onde nós vamos clicar num pilar e numa viga, ou em duas vigas, ou num pilar e numa diagonal, e a seguir vai-nos aparecer esta caixa para nós selecionarmos o tipo de ligação que queremos atribuir a esses elementos.
As ligações que são possíveis de atribuir, por exemplo, nós selecionarmos uma viga e um pilar, só a viga e o pilar, ligações viga-pilar é que vão aparecer aqui disponíveis. E se nós selecionarmos viga-viga, só as de vigas-vigas é que serão disponíveis. Portanto, estas que aqui estão, assim, são possíveis de atribuir àquelas duas barras que nós clicámos anteriormente. Ok? As que estão assim com este aspecto são ligações possíveis de realizar com o tricálculo, mas que não se enquadram nas duas barras que nós acabámos de clicar para definir a ligação. E, portanto, depois, dentro daquelas que são possíveis, nós vamos escolher a que queremos realizar. Neste caso, escolheu-se esta que aqui está, que é uma chapa com parafusos a ligar a uma viga com um pilar. Em função dos elementos que nós clicamos, vai aparecer aqui logo a representação da geometria da ligação. Vai aparecer o pilar e vai aparecer a viga com o seu respectivo ângulo. Neste caso, acaba por ser uma diagonal com, portanto, 112 graus, como vocês veem ali representado. Ele vai reconhecer o perfil do pilar, HEB200, aliás da viga, HE200B, e do pilar HE300B. E cá está o ângulo aqui representado. Os esforços devem vir do cálculo da estrutura, mas se eu não ativar aqui, posso eu aqui introduzir os esforços manualmente para calcular uma ligação manualmente, ok? Mas normalmente virão dos esforços da estrutura. Depois entramos no passo seguinte do nosso assistente, portanto passamos ali pelo primeiro passo, entramos agora aqui no segundo passo do assistente, que é a definição geométrica da nossa ligação. Portanto, vamos dar a altura da placa, para estes 80, 380 milímetros. Vamos dar a largura da placa, 300, cá está, quando nós selecionamos um parâmetro, aparece aqui automaticamente o parâmetro que temos a editar. Depois a espessura e a distância ao bordo superior da viga. Ok, portanto, podemos aqui ir indicando essas situações. Depois o diâmetro dos parafusos, o diâmetro nominal, a característica do parafuso a nível resistente, ok? Se é um parafuso pré-esforçado ou não, se for pré-esforçado vão aparecer aquelas anilhas ali representadas. Quantas filas de parafusos é que temos por cima do banzo inferior, superior, aliás, uma, por baixo do banzo superior, por cima do banzo inferior e por baixo do banzo inferior. Se houver mais do que uma fila, indicar aqui a separação entre filas e depois a distância ao eixo de simetria. Okay? Portanto, com isto nós desenhamos a nossa ligação e, em princípio, iríamos calcular a ligação. E depois a ligação ou passa e está feita e os aproveitamentos são bons e eu não preciso de modificar, ou então não verifica e precisa de ser reforçado, ou até verifica demais e eu posso aqui trabalhar também com estas características. Mas o caso mais frequente é não verificar. Não verificando, então entramos no quarto passo do nosso assistente, okay? Que é a possibilidade de pegar na ligação que nós tínhamos definido e reforçá-la. Reforçá-la como? Se um problema é um problema de rigidificação do nó, não é suficientemente rígido, nós podemos colocar rigidificadores horizontais superior e inferior. Okay? E esses rigidificadores também podiam ter a inclinação dos bancos. Podiam ser, em vez de serem horizontais, terem a inclinação dos bancos, se assim quisesse, para ativarmos aqui esta situação. E se quiséssemos ainda rigidificadores oblíquos, esta cor não se vê aqui muito bem, vamos aqui mudar a cor. Se quiséssemos ter ainda rigidificadores oblíquos, podíamos ter aqui rigidificadores oblíquos. Okay? Portanto, havia também essa possibilidade. Vamos mudar aqui novamente a cor do nosso da nossa caneta. Mas, se o problema é um problema de necessitarmos de reforço de cartelas, podemos aqui colocar cartelas no banzo superior, também poderia ser aqui no banzo superior uma cartela, e no banzo inferior. Podemos definir a altura e o comprimento dessa cartela. Portanto, isto é a altura e o comprimento. Evidentemente que se a altura fosse esta, a placa também teríamos que modificar as suas dimensões e iríamos aqui modificar as suas dimensões. Okay? Portanto, se necessitarmos de reforços por cartelas, podemos fazer esses reforços. Se o problema é um empenamento da alma do pilar, também podemos colocar chapas de reforço aqui nestas zonas. Eu já vou mostrar como é que isso se faz, mas é possível colocar aqui chapas de um lado e do outro do banzo do pilar. Se o problema é da alma do pilar, peço desculpa, se o problema é um empenamento do banzo do pilar, também é possível colocar chapas de reforço aqui nestas zonas, por aqui abaixo. Okay? Eu já vou mostrar isto a funcionar. Depois, no último passo, temos a possibilidade então de ver os gráficos e os valores das comprovações através do método dos componentes do Eurocódigo. E, portanto, aqui estão os rácios de aproveitamento e aqui estão os gráficos que mostram também os gráficos de aproveitamento. Okay? Portanto, cá está a alma do pilar em tração transversal, 2,53% de aproveitamento. Portanto, perfeitamente à vontade esta ligação. E depois temos aqui a área da transversa do rigidificador, a área da transversa resistente, faltou ali abrir, a comprovação
2,53% e aqui os esforços de combinações que foram utilizadas. Finalmente, o detalhamento da ligação. Tem 3 vistas, ok? Secção B, secção AA, portanto duas vistas, uma de cima, outra de frente e a vista lateral. Okay? Indicação das soldaduras e, portanto, todo o detalhamento nas tabelas de ligação. Ora bem, isto é já agora o relatório das comprovações todas realizadas, como eu vos disse, pelo método de componentes e, portanto, cá estão aqui as comprovações para cada um dos componentes aqui realizadas. Ok? E, portanto, essa situação. Ora bem, vamos ver isso agora aqui no próprio programa. Portanto, para o efeito, vamos aqui criar uma nova estrutura, vamos lhe dar um nome qualquer, 098, por exemplo, e vamos criar então aqui uma nave industrial muito rapidamente com o assistente do programa Brical. Ora bem, vamos aqui a geometria, assistentes, nave, vamos escolher a nave mais simplificada, esta que aqui está. Vamos aqui meter contraventamentos, vamos aqui meter viga de cozinheiro, agrupar barras em conjunto e cá estão os HIVs 300 e os 200Bs, tal qual como estava ali, criar. E portanto, como é que se faz a introdução de uma ligação? Vem-se a geometria, vem-se a ligações de aço, atribuir, ok? Nova ligação entre este pilar, e agora vou fazer um zoom, e esta diagonal que aqui está. Depois carrego uma tecla Escape e repare então que eu tenho a possibilidade de ter ligações aparafusadas, rígidas, com aquela placa, ou mais articuladas, portanto, com uma angular ali a fazer o aparafusamento. Okay? Também era possível ter ligações soldadas, era outra possibilidade. Ligação soldada mais articulada, com angular, e ligação soldada na totalidade do perfil aqui representada, mais rígida. Okay? Mas então, para esta situação, o que é que temos no nosso PowerPoint? Okay? Portanto, os esforços vêm do cálculo da estrutura, ainda não o calculei, ele vai depois calcular. Cá está o ângulo, foi reconhecido. Okay? Cá estão os perfis, o HB 200 e o HB 300. Okay? Se quisesse, introduzir aqui os valores manualmente, mas não, vou obtê-los a partir do cálculo. Cá tenho aqui a minha ligação. Já agora vou tirar partido das potencialidades de redimensionamento aqui do assistente. Okay? E, portanto, aqui temos a ligação tal e qual como ela está dimensionada atualmente. Então, eu ali tenho 359. Vamos imaginar que eu quero 380 de altura para a placa. A largura está a 272, vamos supor, é uma 300 que eu quero 300, portanto, até ao limite. Depois a espessura da lá está ali, peço desculpa, a espessura da placa está ali a 15, imaginemos que eu queria que tivesse 12. Okay, lá está a diminuição. Já agora, como é paramétrico, aparece sempre ali essa informação, os 12 mm. A distância ali, 72, mas imaginemos que eu queria 80. Okay? Reparem que aumentou ali a distância ao bordo. Okay? Depois, a resistência de parafusos, quer 5.8 e quer parafusos pré-esforçados. Lá está. O que é que eu fiz aqui? Peço desculpa, lá está. Então, ali as anilhas. Okay? Número de filas por debaixo ali daquele banzo inferior. Se eu quiser colocar 2 filas, posso chegar aqui e dizer que quero um afastamento de 72 entre esses elementos. Okay? E, portanto, passaríamos a ter ali espaçamentos da ordem dos 72. Não peço desculpa, não é nada disto. Aqui 36 mm, 2 filas, e aqui, sim, agora os 72. Ali estão as distâncias entre aqueles parafusos. Evidentemente que para isso a placa já não era de 480, era de, vamos ver, 460, por exemplo. A distância ao eixo, portanto, está aqui 82, eu não vou mexer, vou deixar. Aliás, vou acertar só para 80 para ficar ali um valor mais arredondado. Okay? Depois, então, temos aqui a parte de reforço. Eu não vou reforçar ainda nada, vou deixar ficar assim. Temos aqui as partes de soldadura, de penetração, de ângulo, variável, etc., realizados em oficina ou realizados em obra. Okay? Os coeficientes de segurança são diferentes. E depois o método de componentes. Neste caso, ele diz-me que ainda não existe nenhum esforço na estrutura, nada está calculado, portanto não pode fazer essa comprovação. Então vamos pedir agora para ele calcular automaticamente a nossa estrutura. Vamos aqui pedir o cálculo automático. Ok, aceitar. E temos aqui a comprovação, então, a ser concluída. Ok, não se encontraram erros. Portanto, neste caso nem precisava de rigidificar também. Só temos o peso próprio aqui introduzido. E, portanto, se viéssemos aqui agora à parte de cálculo, ligações, listar erros, não há erros. Ok?
E se viéssemos aqui a geometria, ligações, atribuir, modificar, e clicássemos aqui na ligação e clicássemos em modificar e viéssemos aqui ao último passo, cá estão os aproveitamentos. Ok? E, portanto, cá está toda a verificação dos métodos componentes com os seus rácios de aproveitamento e com as suas comprovações realizadas. Okay? E aqui os esforços foram tidos em consideração para cada uma dessas situações. De referir que se nós mudarmos aqui de elemento, portanto, o gráfico ali também vai mudando e as informações aqui no quadro também vão sendo alteradas em função disso. Se eu agora quisesse atribuir esta ligação a todos os outros elementos, clicava aqui em atribuir e aparece aqui uma caixa de diálogo que é muito útil, que me permite procurar a ligação seguinte igual a esta, que é aquela, atribuir ou atribuir a todas as que são iguais. E reparem que ele já atribuiu, tem aqui uma cor e ali uma designação, as ligações a todos os outros elementos que aqui estão. Aqui estão elas. Okay? A única que foi calculada aparece ali a dizer cum, sim, mas as outras ainda não foram calculadas, portanto haveria que recalcular aqui a nossa estrutura. Okay? Vamos aqui pedir novamente a comprovação e agora a tabela global de fabricação. Portanto, se viéssemos agora aqui à parte de desenhos, quadros não, peço desculpa, aqui há aço, ligações, e pedíssemos para desenhar as ligações, ok? Começa-me a aparecer, dependendo das opções que eu tiver definidas, neste caso tenho ali o desenho uma escala muito pequena, ok? Cá está o tipo de ligação. É só um tipo de ligação que está aplicado a estes nós todos que aqui estão, e portanto aqui está o detalhamento. Já agora, interativamente, vocês podem ir diminuindo os tamanhos dos textos para que fiquem de acordo com aquilo que vocês pretendem, para a escala de desenho que forem imprimir. Okay? Portanto, cá está os parafusos, as chapas extremos, as soldaduras e as suas indicações aqui representados. Okay? Vamos sair do modo desenho 2D e voltar ao modelo 3D, e se puséssemos aqui a vista renderizada da nossa estrutura, okay, seria possível ver também. Vou tirar daqui um modelo analítico para facilitar a visualização. Okay. Seria possível também ter aqui a representação da placa de ligação. Okay. E isto seria possível exportar para modelo BIM. Ora bem, creio que temos então percorrido aquilo que era o nosso objetivo da sessão de hoje. Não sei como é que estamos de tempo, espero não ter, como habitualmente, esticado mais o tempo, mas vimos então nome de projeto automáticos em Trical, que dá sempre jeito, é sempre muito bom saber fazer isto, porque vai ser trabalho que se evita, muito trabalho que se evita nos desenhos finais. Vimos uma tipologia que está a ser mais utilizada e que é uma tipologia muito especial, que está totalmente integrada dentro do Trical, portanto nós não precisamos de programar, já está introduzida com os seus fatores de redução de rigidez, os seus fatores de resistência ao corte e com as zonas de maciçamento geradas automaticamente e com a facilidade de automaticamente mudar também essas zonas de maciçamento. E vimos também aqui a comprovação de ligações entre perfis e Hs. Peço-vos que continuem a mandar sugestões de temas para as sessões de FAQs, para que estas sessões vão ao encontro daquilo que é mais do vosso interesse, ok? Foi o exemplo da sessão de hoje que abordámos aqui temas que nos foram sendo solicitadas por vocês aí desse lado. Da minha parte, agradecer o vosso interesse, a vossa presença, e vamos agora para uma sessão mais live de perguntas e respostas. Até já!